Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui nessa noite com vocês, de volta a essa igreja tão amada, a igreja da minha vida. A Thaís é uma amiga da vida e essa igreja é a igreja da minha vida. Nasci, fui criada aqui, conheci o Senhor Jesus aqui, fui chamada para o ministério aqui, partir daqui para o IBER, para o treinamento missionário. De lá fui para a Cruzada, também em parceria com o ministério dessa igreja. Depois voltei aqui para Santo André e servi ao Senhor na área de educação cristã durante muitos anos, até o ano de 2005. Isso, 2005. E agora que alegria estar aqui com os irmãos. Tenho servido hoje, sirvo ao Senhor na Igreja Batista Alvorada, uma igreja bem pequenininha aqui em Santo André, e nós estamos ali servindo ao Senhor também. Para mim é uma alegria quando a Sandra falou sobre o propósito, a Sandra e a Thaís, né, o propósito desse ministério que reúne, né, que atende, que serve solteiros, viúvos, divorciados e por aí afora. E porque normalmente, né, a regra na igreja é não saber o que fazer com essas pessoas. Eu sei porque eu tenho essa vivência de igreja a minha vida toda, e na maioria das vezes a igreja não tem ideia do que fazer com essa classe de pessoas, né? Esse grupo de pessoas. Então, para mim é uma alegria muito grande, uma igreja que consegue entender e ver que o seu papel, o seu chamado ministerial deve alcançar todas as pessoas. Até porque a palavra diz que em Cristo não pode haver livre, servo, escravo, grego, judeu, cita, solteiros. Talvez se Paulo pudesse completar o texto, a gente poderia dizer, sem medo de estar errada, ele completaria com essas categorias também, solteiros, viúvos, divorciados. E a palavra também do próprio apóstolo Paulo, que cada um permaneça diante do Senhor no estado em que foi chamado. E eu sei que em alguns grupos, alguns movimentos, alguns ministérios que têm se voltado para esse grupo de pessoas, acaba se tornando quase que uma agência matrimonial, né? Porque, então, se não der casamento entre eles, parece que o ministério não está dando certo. Eu sei porque eu conheço pessoas que têm essa visão, quando eu entendo que no Senhor não há nenhum tipo de distinção, e todos são chamados para servir a Deus. E, na verdade, se a gente fosse olhar a opinião de Paulo, ele entendia que aqueles que não estão ligados a um relacionamento matrimonial acabam tendo, de alguma maneira, uma liberdade maior para servir ao Senhor. É claro que isso não nos torna nós melhores, assim como os casados não são melhores no que diz respeito ao serviço do Senhor. Por isso que Paulo simplesmente vem e define. Depois de tratar sobre o tema, ele resume dizendo, então cada um fique diante do Senhor no estado em que foi chamado e sirva ao Senhor dessa maneira, dando o melhor do seu tempo, do seu talento, dos seus recursos para adoração ao Senhor. Particularmente, deixa eu voltar um pouquinho, na verdade, o tema que nós vamos falar essa noite, falar sobre o perdão, é um tema em que eu não conheço ninguém que possa olhar para esse tema e dizer assim, isso aí não tem a ver comigo. Eu nunca tive problema com isso daí, não. Sou uma pessoa tão boa, eu nunca tive problema de relacionamento, eu nunca precisei pedir perdão para ninguém, eu nunca precisei perdoar ninguém. Como eu estou falando com um grupo, tirando os dois ali, não sei se mais alguém aqui no auditório, que no momento não estão vivendo, né, vivenciando um relacionamento matrimonial, nós que já vivemos outros relacionamentos, alguns aqui, vários relacionamentos, né, e hoje estão na condição de estarem sozinhos, eu creio que também esse é um assunto importante para a gente lidar. Eu conheço até porque, sabe, a maior parte das minhas amigas estão casadas hoje, mas eu tenho algumas amigas também na condição de solteiras e divorciadas e viúvas também. Quando chega na minha idade, você vai vendo as pessoas que passaram pela sua vida e tem todo tipo de gente, né? Todo tipo de situação, todo tipo de condição. Então, eu creio que esse é um tema também
que nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e descobrir o que é que ela tem para nos ensinar. E olhar com atenção e orar para que o Espírito de Deus fale conosco. E eu sei que talvez do que nós vamos tratar aqui não tenha nenhuma novidade para você, principalmente se você já tem uma vivência de vários anos na igreja. Mas é um tema que é desafiador para nós em todo o tempo. Mesmo que a gente aprenda alguma coisa lá, sempre nós vamos experimentar e viver situações em que nós precisamos rever princípios da palavra para que a gente possa vivê-los segundo a vontade de Deus. Eu gostaria então de orar mais uma vez, pedindo que o Senhor conquiste o nosso coração nesses próximos minutos. Não porque Deus tem alguma coisa que Ele nunca falou para você e que você nunca ouviu. Esse não é o desafio dessa noite. Falar ou ouvir algo inédito. Mas falar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e que o nosso coração esteja preparado e pronto e que o Senhor, no final desse tempo, encontre a única resposta que Ele espera de nós. Um coração bom, maleável, disposto a obedecer aquilo que Ele tem para nos dizer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Senhor fale conosco. Deus, o Senhor é poderoso e capaz, e só o Senhor é capaz de ir onde as palavras, os argumentos humanos são incapazes de chegar. Que o Teu Espírito, então, nos convença da verdade da Tua palavra que vamos abrir nessa noite. Fale conosco e que o Senhor também, o Teu Espírito, produza em nós a resposta que só o Senhor pode colher. Faz isso para a glória do Teu nome, do nome de Jesus. Amém. Gostaria de, para falar sobre esse tema, usar a história, uma história muito, muito conhecida, a história de José do Egito. Então, se você nunca leu esse texto na Bíblia, você talvez tenha assistido a novela, então você sabe do que eu estou falando. Então, a história é conhecida, talvez uma das histórias mais conhecidas, talvez até em decorrência de ter passado lá numa emissora, e muita gente, até não cristãos, assistiram a cada capítulo, a história, e ficavam torcendo lá por José. Sem dúvida, é um dos personagens apaixonantes da palavra de Deus. E quando a gente pensa nesse tema, perdão, então eu vejo que esse personagem é um personagem interessante demais para a gente olhar. Até porque a história de José se cruza com a história da família de José. E se há um momento ou um ambiente em que este assunto, o tema perdão, é imprescindível, e é onde a gente muitas vezes erra muito, é no ambiente familiar. Eu costumo dizer que há duas situações em que é muito difícil ser crente. É muito difícil ser crente em casa, porque as pessoas conhecem bem você. Então não dá para a gente, aqui na igreja assim, a gente põe roupa de ver Deus, cara de ver Deus, chega aqui, faz postura de quem está vendo Deus, e alguém olha para você na hora do louvor, você está com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, tem toda uma coreografia de ver Deus, então as pessoas olham isso. E se em caso o grande desafio da gente viver a vida cristã é pelo excesso de intimidade que nós temos com as pessoas que nos conhecem bem, no trânsito é pela razão inversa. No trânsito é pela total ausência de intimidade. Você nunca viu aquele motorista que está lá no carro do lado do seu,
Mas se ele faz alguma barbeiragem, que dá uma fechada, faz alguma coisa, você já odeia aquela pessoa. Imediatamente, ela já se torna o seu inimigo. Você nunca viu antes e provavelmente nunca mais vai ver depois daquela ocasião. Então é interessante, por isso que eu digo que os dois lugares mais desafiadores para a gente viver a fé cristã é em casa, porque todos nos conhecem muito bem. E no trânsito, porque ninguém me conhece. Então eu sou tentada a dar uma resposta atravessada, eu sou tentada... Eu já vi crente mostrando o dedo, irmãos. Olha que coisa, feio, né? Mas porque você nunca mais vai ver aquela pessoa, então tudo bem mostrar o dedo, porque ele não é da sua igreja, nada disso, né? E nem aquela história, né? Que a pessoa começa a buzinar atrás de você, e o sujeito foi ficando irritado, nervoso, aí ele vem, para o carro, vai brigar com você, mas por que você está buzinando? É que tem um adesivo atrás do seu carro, dizendo, se você ama Jesus, buzine. E aí a pessoa esqueceu, o crente esqueceu que ele tinha esse adesivo no carro dele, e o sujeito começou a buzinar e ele ficou muito irritado. Mas então, voltando aqui, a história de José, uma história bastante conhecida. Qual é a história? Só resumindo, antes da gente entrar no nosso tema, ou para entrar no nosso tema. José, um dos 12 filhos de Jacó, uma família grande, de família grande eu entendo, nós somos 7 lá em casa, não 12 como na família de José, mas uma família grande, 12 filhos, José é um deles. Na ocasião em que a história começa, ele é o mais novo. Dos 12 filhos, José é o filho preferido, ele é o filhinho do papai. Você se lembra que Jacó tinha essa preferência por José? E como é que ele demonstra essa preferência por José? O que ele faz para mostrar que José é o filhinho preferido dele? Quem lembra? Ele dá uma túnica colorida, que na ocasião, na época, era algo muito raro e caro. E José, um menino mimado, ele não sabia o que podia provocar aquela preferência do pai, então ele anda para cima e para baixo com aquela túnica colorida, gerando muita inveja por parte dos irmãos. Uma inveja que se transformou em ódio. E esse ódio, e todo mundo conhece a história, acabou fazendo com que, numa ocasião, os irmãos aproveitaram para... O primeiro plano era vendê-lo, na verdade, o primeiro plano era matá-lo, matar o sonhador, porque para complicar ainda a vida de José, ele tinha sonhos. E no sonho, sempre, os irmãos, a interpretação, pelo menos que os irmãos entendiam, e era exatamente essa, é que em algum momento os irmãos, o pai e a mãe, iriam se curvar diante dele. Então, você imagina você sendo o irmão mais um dos irmãos mais velhos de José, e ele vem e te conta essa história. Ele já é o preferido do papai, o peixinho do papai. E ele conta essas histórias, esses sonhos. Então, era um misto, uma amiga minha dizia, eu tenho um misto de ira e ódio por essa pessoa, né? Então, tudo de ruim. E é claro que a história continua dizendo, então, que eles planejam a morte de José. Está longe de casa, o pai não vai ver, vamos matá-lo. O irmão mais velho, o Rubem, fala, não, vamos matar, não, vamos jogar aqui no poço. Depois ele tinha intenção de voltar lá e resgatar o irmão, porque ele sabia a dor que isso ia trazer para o coração do pai. Rubem sai para dar uma volta, no texto bíblico não diz exatamente para onde ele vai. A verdade é que enquanto Rubem, o mais velho, está longe, os outros irmãos, Judá, na verdade, tem uma grande ideia. Ele vê uma caravana de mercadores lá, de ismaelitas, e fala, vamos vendê-lo. E eles vendem José como escravo. Quando Rubem volta, o rapaz já foi embora. Aí eles armam um plano para enganar o pai, para esconder o que eles haviam feito. Quando eu leio essa história, eu lembro muito do filme 11 Homens e um Segredo. Porque eles armam toda uma situação e sujam a capa de José de sangue, de um cabrito, de uma ovelha, e levam para o pai Jacó, que chora e pranteia a morte do filho preferido. E lembra por que José era o mais amado pelo pai? Por que ele era o preferido do pai? Ele era o filho da esposa amada, né, da mulher a quem Jacó amava. E durante muitos anos foi estéril, e agora Deus olha para aquela mulher e dá a ela um filho, e ele se torna o filho preferido do seu pai. Muito bem, a história vai embora e vai contando daí o narrador bíblico contando
De um lado, a história de José, que está no Egito, e a história da família que segue, porque o filho mais novo foi dado como morto, a vida prossegue. E aí a gente encontra a narração bíblica falando o que está acontecendo com José lá no Egito. Vai parar na casa de Potifar, se torna governador ou mordomo na casa de Potifar, Deus o abençoa, Potifar dá a ele a administração de toda a sua casa, e ele vai muito bem, até que a esposa de Potifar se engraça para o lado de José, que era um moço bonito. Ele rejeita o assédio e ela o acusa, então, de assédio sexual. Hoje dá cadeia isso, lá na época também dava, lá no Egito. E José vai parar na prisão. Lá tem a história do copeiro e do padeiro, ele conhece esses dois homens. Antes disso, o texto diz que ele também prosperou naquela situação na cadeia. Deus era com ele, o texto bíblico diz. Tudo que ele fazia prosperava. Ele ganha, ele cai nas graças do chefe ali da penitenciária, lá do Egito. E aí, um padeiro e um copeiro desagradam o rei, vão parar lá, os dois têm sonhos, ele interpreta os sonhos dos dois, o copeiro vai ser restituído ao seu cargo diante do rei e o padeiro vai perder a cabeça. Isso de fato acontece. E lembra que o copeiro, quando ele interpretou o sonho, falou: olha, deixa, quando eu voltar lá diante de Faraó, eu vou falar de você para ele. E o texto diz que se passaram 2 anos e o copeiro se esqueceu de José. Depois de 2 anos, Faraó agora tem um sonho. E aí o sonho com as vacas gordas, vacas magras, a interpretação que ninguém consegue dar. José, o copeiro, então se lembra: tem um moço lá na cadeia que eu conheci, ele interpretou o meu sonho e aconteceu exatamente o que ele disse que aconteceria. E aí José é trazido e o texto bíblico diz que ele interpreta o sonho sobre o tempo de fartura no Egito, depois seguido de 7 anos de escassez. E Faraó fica tão impressionado com a sabedoria daquele moço que então o coloca como o segundo mais importante no Egito, administrador de todo o Egito. Ele foi aquele que promoveu o projeto Fome Zero, que deu certo, funcionou, né? Ele armazenou recursos e agora, 7 anos depois, o mundo está em fome. 2 anos depois do mundo estar em fome, a família de José ouve que lá no Egito há alimento. E o pai Jacó manda os irmãos, os 10, irem lá até o Egito comprar alimento. E vocês se lembram no texto bíblico que agora chegamos no capítulo 47, essa história começou lá no capítulo 37, agora estamos no capítulo 45, aliás, desculpem. E aí o texto diz o seguinte, nós vamos ler o texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia, porque agora os irmãos de José, 10 daqueles que o haviam vendido ao Egito, mas o plano, lembra que o plano era matá-lo, agora eles venderam. E aí, então, o texto, nós estamos diante do texto em que José está diante dos irmãos, ou os irmãos diante de José. Eles não reconhecem José, porque José está muito diferente. Ele era um menino de 17 anos quando foi levado para o Egito. Agora ele é um homem de pouco mais de 40 anos. Então ele já havia mudado muito, fora todos os adereços dos egípcios, a roupa diferente, ou a maquiagem, todo. Ele não dava mais para reconhecer. Então, o texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 47. A essa altura, José já não podia mais conter-se. Ele arma toda uma situação para tentar enrolar os irmãos, ele não se apresenta, os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece. Lembrei até de uma música sertaneja. Uma música sertaneja bem antiga, aquele sertanejo de raiz que diz assim: quem bate esquece, quem apanha lembra. A gente poderia dar esse título, né? José, que foi quem apanhou, lembrava dos irmãos. Mas os irmãos que haviam batido nele não se lembravam mais dele. E ele arma toda uma situação para fazer os irmãos trazerem até o Egito o irmão mais novo, Benjamim, para ter certeza de que eles não tinham tido o mesmo fim que o próprio José, que eles fizeram isso com José, que era o filho da esposa amada.
José provavelmente deve ter desconfiado que os irmãos fariam o mesmo com o outro filho, agora o que sobrou, Benjamim. Então ele arma toda aquela situação e até que chegou ao ponto que ele não pode mais resistir, ele não pode mais se conter diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviam e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficavam tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Venham para cá, não te demores. Tu viverás na terra de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e toda a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os próprios olhos, e meus irmãos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também chorou sobre ele. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, deixa eu ver, está aqui já. Quando a gente pensa nesse tema, um perdão que liberta e transforma. Eu, você e cada um de nós fomos criados para relacionamentos. Quando a gente olha a narrativa do livro de Gênesis, na criação, Deus disse isso. Façamos o homem, mostrando o relacionamento perfeito que havia entre a triunidade. Deus Pai, Filho e Espírito criando. Então, da mesma maneira que Deus é um, sendo 3, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança também para relacionamentos. Nós passamos mais de 2 anos em situação de pandemia e ainda não terminamos totalmente. Então, mas hoje nós temos um pouco mais de liberdade. Mas nós ficamos quase 2 anos em distanciamento social. E esse tempo foi tão difícil para todos nós. Eu costumo dizer que a dor, o sofrimento que o distanciamento, o isolamento social causou, em muitos casos foi maior do que a dor da perda de entes queridos. Algumas pessoas que adoeceram, na verdade, muitas pessoas adoeceram porque foram obrigadas a ficar isoladas das pessoas que amavam. Então, eu costumo dizer que o distanciamento social foi mais prejudicial e mais doloroso para muitas pessoas do que a própria pandemia. Desculpa, indo adiante. Mas, infelizmente, nós mesmos comprometemos as pessoas, nós decepcionamos as pessoas decepcionam a nós, e isso muitas vezes trazem feridas à nossa alma. Os relacionamentos podem, então, adoecer e entrar em colapso. A questão, e isso é muito importante que a gente entenda, é que todos nós, sem exceção, somos parecidos, como diz o poeta, de perto, né? Ou todo mundo é parecido quando sente dor. Por quê? Porque todos nós temos facilidade para ofender. Mesmo sem querer, a gente ofende a outra pessoa. Todos nós temos dificuldade para pedir perdão. Falei que essa é uma história de uma família e a gente vai aprender sobre o perdão, algumas lições. Eu não sei como era na sua casa, mas na minha casa era assim. Tinha uma ofensa,
uma palavra torta, uma agressão verbal, uma briga, um desentendimento. E depois a gente deixava passar o tempo e dali alguns dias ou semanas, aí volta a conversar como se nada tivesse acontecido. Por quê? Todos nós temos dificuldade de pedir perdão. É um desafio muito grande. Da mesma maneira, todos nós temos resistência para perdoar. Isso olhando na mão inversa. E essa realidade, né, de que todos nós ofendemos, que todos nós temos dificuldade para pedir perdão, que todos nós resistimos a confessar o nosso pecado e também perdoar uns aos outros, as relações ficam adoecidas. E quando as relações adoecem, o resultado é que a mágoa se instala no coração, no nosso coração. Alguém já disse que a mágoa é a ira congelada, o ressentimento armazenado. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a Bíblia fala da possibilidade de nós nos irarmos diante de uma situação de injustiça, de dor, de ofensa, de agressão. É legítimo nós nos irarmos, mas a Bíblia faz o adendo dizendo, olha, irai-vos e não pequeis. Porque é possível ficarmos indignados no primeiro momento. É normal, nós somos humanos. O problema é que quando nós agasalhamos essa ira, ela vira ressentimento, vira mágoa. E esse é o problema. Além de ser autodestrutiva, a mágoa também contamina os demais. É autodestrutiva no sentido de que alguém também já disse que quando você odeia uma pessoa, você está magoado, amargurado contra alguém, é como tomar um copo de veneno e sentar e assistir esperando que o outro morra. É um veneno para a nossa alma, a mágoa. Não é veneno para o objeto da nossa ira ou da nossa mágoa, é um veneno para a nossa própria alma. E também a mágoa acaba aprisionando a nossa alma. O texto lá de Hebreus 12:5 fala: tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a mágoa é como uma árvore que vai... Sabe aquelas árvores, acho que é mangueira, né? Que é aquela árvore que vai lançando aquela raiz forte, frondosa, que a parte de baixo da raiz é maior do que a copa dela. Quando planta essas árvores no meio da cidade, o que acontece? Ela vai destruindo a calçada, vai destruindo até casas podem ser destruídas. Edifícios inteiros podem cair se tiver uma árvore daquela plantada perto, porque a raiz dela vai embora. É disso que o escritor aos Hebreus está nos alertando, é contra isso. A amargura, o ressentimento, a mágoa, ela vai criando raízes grandes, fortes, e ela não só nos perturba, mas também contamina outros. Você certamente já esteve perto de uma pessoa magoada, ressentida. E é muito complicado, né? Não tem argumento, não tem conversa. É muito difícil. Quem vive nessa masmorra, porque a mágoa adoece e aprisiona a alma, essa pessoa adoece espiritual, emocional e também fisicamente, as chamadas doenças psicossomáticas, né? A pessoa adoece porque ela está cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de amargura. A chave que pode abrir a porta dessa prisão se chama perdão. Perdão que Deus providenciou. Perdão, então, tem o poder de libertar e transformar um coração ressentido. Então, gente, olhando agora para a história de José, vamos aprender, né, nessa passagem que nós lemos, algumas coisas, algumas lições que José pode nos ensinar sobre um perdão de verdade. Que é mais do que, não foi nada, deixa para lá. Não, nem doeu, né? A gente costuma tratar de maneira muito equivocada das nossas relações quando essas ficam adoecidas. Então, o que nós podemos aprender com José, olhando para esse texto que nós lemos? A primeira lição que nós podemos aprender com José: o perdão que liberta e transforma toma a iniciativa para restaurar a relação rompida. No texto que nós lemos, no verso 4 e depois no verso 10, olha só a declaração de José. Os irmãos, a situação é que os irmãos estão se apresentando diante dele,
ele reconhece imediatamente os irmãos não se lembram mais dele, nem da ofensa que fizeram, planejaram a morte, depois venderam como escravo para o Egito, tiraram de José a oportunidade de viver, de conviver e crescer com sua família, e agora, diante dessas pessoas que fizeram tudo isso contra ele, José diz, cheguem mais perto. Disse José aos seus irmãos quando eles se aproximaram. No verso 10, viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Como é que eu sei que o perdão que eu estou oferecendo a alguém é um perdão verdadeiro? Quando eu tomo a iniciativa de restaurar o relacionamento que foi rompido por aquela ofensa. José, ao contrário de muitas vezes que nós fazemos, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas eu quero que você fique longe de mim. Não quero você perto. Eu perdoo, mas não confio mais em você. Eu perdoo, mas nunca mais será a mesma coisa. E aí a gente usa aquele pensamento corrente, né? Como se fosse um versículo bíblico. Porque a confiança é como um cristal. Depois que quebra, não tem como colar. E a gente fala isso e fala, nossa, está na Bíblia, está lá mesmo, né? Provérbios 34, eu já li lá na Bíblia, né? E é interessante porque não só a história de José, nós estamos agora nos detendo, mas a Bíblia como um todo. Deus, quando decidiu perdoar a mim e a você, ele fez isso nos chamando para perto dele. A Bíblia diz que o conceito da restauração, né, o ministério que Deus realizou em Cristo quando ele nos perdoa por conta do sacrifício de Jesus na cruz, ele não cobrou de nós, mas cobrou do seu Filho Jesus, e isso para que eu e você chegássemos perto dele. Imagina se Deus ficasse lá do céu e falasse, Lidinha, eu te perdoo, mas você fica longe de mim. Não quero saber de você. Está tudo acabado entre nós. Eu perdoo você, mas você fica lá no seu canto e eu fico aqui no céu. Não, ele se aproximou de nós. O perdão de Deus se materializou em Cristo, morrendo no meu lugar na cruz. Então, o perdão que pode trazer libertação para nós, porque a mágoa é uma prisão. O perdão que traz libertação e que transforma a nossa vida é esse perdão que toma a iniciativa de se aproximar do ofensor, assim como José fez. Ele chama os irmãos para perto, não só naquele primeiro momento, mas depois ele fala, olha, vocês vou trazer a família toda para o Egito e vocês vão ficar perto de mim. José poderia naquela ocasião perdoar os irmãos e falar assim, agora voltem para Canaã e eu não quero nunca mais ver a cara de vocês. Não se atrevam a aparecer, nunca mais pisem no Egito. Ele podia ter feito isso, não podia? Mas não, ele traz os ofensores para morar do lado, vizinho dele. Ele faz isso. Em segundo lugar, não está indo adiante. Acho que acabou a pilha aqui. Cadê a luz? Pastor, alguém pode ir adiante? Tá. Em segundo lugar, o perdão que liberta e transforma, preocupa-se com o estado emocional do ofensor e preserva os relacionamentos deste com os demais. O próximo quadro, por favor. Olha só que interessante a fala de José. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Depois que se despede dos seus irmãos, e antes de partir, ainda José adverte, não briguem pelo caminho. Falei que eu entendo de família grande, nós em casa éramos 7. E eu não sei, quantos aqui tem família, tem muitos irmãos? O pastor e alguns. Eu não sei se era parecido lá na sua casa, mas na minha casa era assim. Um aprontava, aí a mãe descobria. Quando a mãe descobria, tinha todo o esquema. Minha mãe tinha um senso de justiça bem próprio. Então, assim, ela apanhava o que tinha aprontado e os outros apanhavam meio assim, era uma medida preventiva. Nem que fosse uma varada só, uma cintada ou um tapa, ou uma chinelada, que era para não rir dos outros.
Uma coisa, eu nunca entendi muito bem esse senso de justiça, mas funcionava bem lá em casa, né, entre os 7. Mas aí, quando a mãe descobria o que alguém tinha aprontado, ficava aquela coisa do empurra, né? Não, foi o Daniel que fez. O Daniel era o mais velho. Não, foi o Daniel. Não, mas o Samuel é que... Não, mas a ideia foi da Ruth. A ideia foi dela. Então, esse jogo de empurrar, de transferir a responsabilidade... Não é engraçado que desde Gênesis 3, o ser humano não conseguiu pensar numa desculpa melhor para lidar com a culpa? Lembra lá em Gênesis 3? O que Adão fala quando ele é pego? A mulher que tu me destes. E desde então, aí a mulher foi a serpente, né? E desde então, olha só, desde Gênesis 3, eu, você e todos os seres humanos tentam escapar da responsabilidade transferindo a culpa para o outro. Então, lá em casa era assim também. A ideia foi de fulano. Não, mas foi ele que trouxe, mas foi ele que fez, mas foi ele que... Né? E tinha sempre assim, esse jogo aí. Até que minha mãe resolvia o assunto, todo mundo apanhava, ninguém ria de ninguém e ficava tudo certo. Né? Mas é interessante porque o perdão que José oferece aos seus irmãos, ele toma o cuidado de não jogar a culpa, de não ficar botando o dedo na ferida, né? Ele se preocupou com o estado emocional, porque ele sabia, os irmãos, lembra do texto? Os irmãos, quando José diz, olha, eu sou José, qual é a reação deles? Eles ficam atônitos, quase catatônicos. Eles não falam, eles não têm reação, eles estão assustados, porque agora eles estão diante de um homem poderoso que pode acabar com a vida deles. Então, o que eles imaginam? José vai acabar com a gente. Mas José não faz isso. E toma o cuidado de não querer que eles se sintam mal pelo que eles haviam feito lá no passado, mais de 20 anos atrás. E mais do que isso, José também se preocupa com os relacionamentos entre eles. Porque José sabia que na volta agora para casa, para falar para o pai Jacó que José está vivo, com que cara eles vão chegar para o pai e falar, olha, pai, lembra aquela conversa, lembra aquela história que nós contamos para o Senhor há mais de 20 anos atrás? Que José foi comido por uma fera e aqui está a túnica dele aqui suja de sangue para provar. Não foi bem assim que a coisa aconteceu. Imagina só, como vocês acham que seria a viagem de volta dos 10 irmãos? Provavelmente, Rubem, eu falei para vocês, eu falei que não era para matar, eu falei que era só para dar um susto no moleque. Aí Judá não, talvez Dan, mas a ideia foi de Judá de vender. Eu não queria. Mas no dia você concordou, bem que você concordou, seu traíra, né? Então José sabe essa dinâmica, ele sabia, talvez lá de Gênesis 3, que a história é essa, não tem nenhuma novidade. A gente tenta, para escapar da responsabilidade, jogar a culpa no outro, mas José não faz isso. O perdão que ele oferece se preocupa com o estado emocional dos ofensores e também com os relacionamentos dele. Não é como normalmente a gente faz, né? Eu estou chateada ali com a Thaís. A Thaís aprontou comigo, minha amiga da vida, confiava nela. Aí eu chego aqui para o William, olha, William, eu vou compartilhar com você só para a gente orar, tá bom? Olha a Thaís. Ó. Aí o William, sério? Aí o William vai e fala, nossa, vou contar para... Sandra, vamos orar pela Lidinha e pela Thaís? Olha, elas estão com um problema, aconteceu isso. Olha só, normalmente, quando o nosso coração está magoado, ressentido, a gente tem prazer em que outras pessoas tomem a nosso lado, né? Que fiquem no nosso lado, que fiquem ressentido também. Mas você é meu amigo, William, você não pode mais ser amigo da Thaís. A Thaís me ofendeu, ela me magoou. Então eu jogo o William contra a Thaís, eu jogo a Sandra contra a Thaís, eu jogo o Frank contra a Thaís. Eu estou citando esses aqui porque esses eu sei por nome. Eu jogo a Sandra contra a Thaís, eu jogo todo mundo que eu conheço contra a Thaís. Mas José tem uma outra postura diante do perdão que ele oferece aos seus irmãos. Uma outra lição que nós podemos aprender, no próximo quadro, por favor, a pilha acabou aqui, viu, Lu? Tá.
O perdão que liberta e transforma, esse oferecido por José, vê a mão de Deus por trás da ofensa. No próximo texto, olha só que descoberta sensacional que José chega. Olha só, a visão que ele tem da soberania de Deus. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Assim, lá no verso 8, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O perdão que José ofereceu aos irmãos só foi possível porque ele entendia que acima dos irmãos está um Deus que nunca perdeu o controle sobre as circunstâncias da sua vida. Ele tinha essa visão, ele tinha claro isso. Não foram vocês que me mandaram para o Egito. Foi Deus que me mandou para o Egito. Deus mesmo, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Isso estava escrito desde a eternidade. Lembra o salmista no Salmo 138? Os teus olhos me viram quando não havia nenhum dia ainda, dia a dia. Me viram a substância informe. E no teu livro foram registrados todos os meus dias, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Os nossos dias estão contados no plano de Deus, no projeto de Deus, antes de nós nascermos. Então, cada circunstância que Deus permitiu na minha vida e na sua vida, teve a aprovação dele. Eu gosto de pensar, eu lembro de um professor que fazia essa analogia, essa ilustração. Ele dizia assim, uma folha branca, imagina uma folha branca, um pontinho preto lá no meio da folha branca. E desenha agora um círculo ao redor desse pontinho preto, lá no meio da folha. Agora desenha uma seta vindo de fora do círculo para dentro do círculo até atingir o pontinho preto. Essa seta terá que obrigatoriamente passar pelo círculo, não é verdade? Essa é a imagem de Deus ao nosso redor, quando Ele permite que dores, tristezas, ofensas, mágoas, injustiças cheguem à nossa vida, traições. Quando essas coisas chegam e atingem a minha vida, elas passaram antes pelo crivo da aprovação de Deus. Lembra de Jó? Satanás achou que estava ganhando a história. Mas lembra que até para tentar e para atacar Jó, Satanás teve que bater continência lá no céu e pedir a autorização de Deus. E Deus coloca um limite, olha, você vai até aqui. Daqui para lá você não vai. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. E José, com tão pouco de revelação de Deus, infinitamente menos sobre Deus José sabia do que eu e você sabemos pela revelação da palavra e de Jesus Cristo. José sabia que o Deus em quem ele cria era um Deus que tinha nas suas mãos cada circunstância da sua vida. Então ele sabia que ele estava no Egito, Deus o havia levado até lá. Não foram os irmãos, não foram o plano dos irmãos. O plano era maior, o plano era de Deus, do Deus soberano, do eterno, que tem as nossas vidas em suas mãos. Uma outra lição que nós aprendemos com José sobre o perdão que transforma, que liberta e transforma, é que esse perdão não se coloca no lugar de Deus buscando vingança. Já que ele entendia que Deus estava acima daquela situação, ele não se coloca no lugar de Deus e fala, agora eu vou me vingar. E ele podia. Ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele podia chamar Faraó e falar, olha, está vendo esses sujeitos aqui? E contar, olha o que eles fizeram comigo. O que eles merecem? A morte. Vamos acabar com eles. Ele tem a oportunidade de se vingar. A hora da retaliação. José tinha essa oportunidade, mas ele não fez isso. O que diz o texto? Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, era uma cilada também, porque isso não aconteceu, mas eles estavam com medo de José. Antes de morrer, teu pai
nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Um texto que eu acho tremendo da palavra de Deus está lá em Romanos capítulo 12, última parte do verso. Ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de comer, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E é interessante, e também diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, eu retribuirei, diz o Senhor. A nossa vida, a nossa justiça está nas mãos desse Deus que tem as circunstâncias da nossa vida nas suas mãos. Então, alguém te ofendeu? Alguém te magoou? Mentiu para você? Te traiu? Te ofendeu? Te enganou? Te roubou? Não se vingue, é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso no Novo Testamento. José lá atrás já sabia desse conceito, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E ele sabia que a vingança pertence ao Senhor. Então, Deus está no controle dessa situação. Se há alguém que vai julgar a minha causa, esse alguém é o próprio Deus. Uma outra lição que nós aprendemos sobre o perdão que liberta e transforma. Esse perdão vê a ofensa com lucidez e honestidade. Porque quando a gente fala todas essas coisas, que Deus está no controle, que Ele é o vingador, que eu posso entregar a minha justiça nas mãos dEle, pode parecer que o texto bíblico que a Bíblia diz para mim e para você, é que a gente tem que fazer assim, vistas grossas à ofensa que as pessoas fazem contra nós. Não é disso que o texto está dizendo. Olha só, lá no capítulo 50. Jacó morreu, os irmãos armam aquela cilada lá, aquela situação, aquela historinha para tentar evitar a vingança de José. José fala: não estou no lugar de Deus, fiquem tranquilos. Mas olha só que interessante. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A ideia não é que José dá uma de Poliana, faz o jogo do contente. Não, nem foi tudo isso que os irmãos fizeram. Não, eu gosto da outra versão que diz assim: na verdade, vós intentastes o mal contra mim. Veja, o fato, a verdade, a constatação é: o que vocês fizeram foi mal. Vocês planejaram me matar. Vocês me venderam como escravo. Isso não é qualquer coisa. Isso é muito grave. Muitas vezes o nosso perdão, ou o oferecimento do nosso perdão, fica comprometido porque a gente entende que perdoar alguém é minimizar o mal que a pessoa fez contra nós. É dizer assim: ah, não foi nada. Ah, não foi tudo isso. Quando não é verdade. Quando Deus ofereceu Jesus para morrer na cruz em meu lugar, será que Deus estava minimizando a gravidade do meu pecado? Deus estava dizendo assim: não, a Lidinha é boa gente, ela não é tão ruim assim, não. Não, o que ela fez não foi grave. Não. Muitas vezes, então, a gente se perde nesse conceito, né? Achando que para oferecer perdão verdadeiro, eu tenho que minimizar a gravidade da ofensa, quando não é verdade. Para oferecer perdão verdadeiro, você precisa ver a ofensa exatamente na dimensão em que ela precisa ser vista. Porque se a ofensa não foi nada, que perdão é esse que eu ofereço? Não tem valor nenhum. Não tem valor perdão que foi oferecido por ofensa que não tem peso, né? Então, José, ele tem essa visão. Eu só posso oferecer perdão aos meus irmãos se eu tiver plena consciência do quanto isso me doeu. Foram mais de 20 anos depois que ele está diante dos irmãos. Foram 13 anos entre ele ser vendido lá no Egito, para o Egito,
até ele se tornar o segundo no trono depois de Faraó. Ele tinha 17 anos quando foi vendido, e agora depois ele tem 30 anos quando ele é reconhecido por Faraó. Foram 13 anos muito difíceis, e mais os outros de distanciamento da família. Mas ele pode reconhecer, entender isso, medir a gravidade da ofensa e oferecer um perdão digno. O próximo, o perdão que liberta e transforma busca suprir as necessidades do ofensor. O texto lá em Gênesis 45 diz, deixa eu ver, um antes desse aí, um quadro antes. Não tem um quadro antes? Ah, tem. Do texto bíblico? Ah, tá. Isso. Então, o perdão que liberta e transforma oferece ou supre as necessidades do opressor. Lembra que José traz os irmãos para estarem perto dele. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. A região de Gósen ficava ali no delta do Nilo. Era a região mais fértil de todo o Egito. Ele dá essa terra, essa região para a sua família, os seus irmãos, o seu pai morarem quando vem para o Egito. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. E o próximo texto, ele fala todas as provisões que ele providenciou aos seus irmãos. Em último lugar, o perdão que liberta e transforma pode levar tempo para se materializar dentro de nós. Os textos seguintes mostram em filme a gente vê, né? Aqui, pulou o tempo e já passa outra época. Olha só, os versos. Começa no capítulo 37. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. No texto seguinte, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. A gente vai lendo a narrativa bíblica, e como um capítulo está tão perto ao outro, né, os eventos estão na sequência, então a gente lê em uma sentada a história, então a gente pode ter a impressão de que foi rápido. Não, foram anos de sofrimento e de dor. Eu te sustentarei aí, no próximo texto, porque ainda haverá 5 anos de fome. Se a gente fizer uma conta, José tinha 17 quando foi vendido, 30 anos quando ele é reconhecido diante de Faraó, e agora quando os irmãos se apresentam a ele, já se passaram os 7 anos de fartura, 2 anos de fome, mas se a gente contar, fazendo uma conta, o tempo que passou até José organizar toda a vida no Egito, para aproveitar e colher os frutos, né, todo o cereal nos 7 anos de fartura, a gente poderia pensar que foram mais de 20 anos entre o dia em que ele foi vendido pelos irmãos e o dia em que ele tem agora os irmãos diante dele. Mais de 20 anos. Eu sei que algumas pessoas, porque eu já experimentei essa realidade, você decide perdoar uma pessoa, mas aí quando você encontra aquela pessoa no domingo seguinte na igreja, você sente aquela pontada no coração, aquele mal-estar, aquela coisa, e você fala, tá vendo, eu não perdoei, ai Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, Jesus, é tão difícil, eu não consigo. Aí você, Senhor, aí você encontra com a pessoa de novo, aí você sente de novo borboletas no estômago, sua mão fica fria, coração, tá vendo, eu não perdoei. Aí eu não tenho vontade de abraçar aquela pessoa, acho que eu não perdoei aquela pessoa. Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. Eu me lembro, eu contei para vocês já que eu sou de uma família grande, 7 filhos. E meu pai foi embora de casa quando eu tinha 3 para 4 anos. Eu sou a mais nova dos 7. E minha mãe, sozinha, com 7 filhos, largada, né, naquele tempo diz, largada do marido, com 7 filhos pequenos para criar, sofreu muito. Nós passamos por pedaços muito difíceis pela vida. A história foi ingrata, foi muito difícil minha mãe criar 7 filhos sozinha. Com 13 anos eu conheci Jesus, apesar de ter sido criada na igreja desde sempre. Mas com 13 anos de idade eu entreguei a minha vida para Jesus, nessa igreja aqui. Aos 15 anos Deus me chamou para o ministério. E eu comecei então, eu estava no colégio e comecei a me preparar para quando terminasse o colégio ir para o seminário.
E eu me lembro que um dia, numa conversa com o pastor Edson Queiroz, eu estava muito chateada e chorando as pitangas para ele por outras questões. E a conversa foi, até que chegou na história do meu pai. E eu falei, não, Edson. Ele falou, você precisa perdoar seu pai, Lidinha. Eu falei, não, Edson, não, meu pai eu não posso perdoar. Não, ele não. Olha o que ele fez, olha o que nós passamos necessidade, passamos fome, frio, foi horrível. Eu não podia perdoar meu pai. Aí o Edson me fez a seguinte pergunta. Lídia, você acha mesmo que o que o seu pai fez contra vocês foi mais grave do que o que você fez contra Deus, que levou Jesus a morrer na cruz? Aquilo foi um soco no meu estômago. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. E naquele dia, pela fé, eu decidi perdoar o meu pai. Mas eu não encontrei o meu pai no domingo seguinte na igreja, lembra? Ele tinha ido embora. Então, para mim, estava tudo certo. Eu fui para o seminário, terminei o seminário, fui para o ministério, vários anos no ministério, servindo a Deus, pregando, ensinando, falando, né? Até um dia, eu estava com 37 anos, eu, Samuel, sentado lá no púlpito da igreja, aqui da primeira, e eu vejo entrando pela porta central da igreja, meu pai. Estou lá no último banco. Aí, estava lá para apresentar a noiva, porque ele queria casar, tarará, tarará. Conversamos com ele rapidamente. 2 anos depois, o chefe dele, os mais antigos aqui, os mais experientes vão lembrar da tecelagem Vânia. Quem se lembra da tecelagem Vânia? Tecelagem Vânia. Meu pai foi caseiro muitos anos na tecelagem Vânia. Ele morava lá numa casinha no terreno da tecelagem, lá na Vila Prudente. Era o dono da tecelagem Vânia. Um dia eu, Samuel, aqui na igreja trabalhando, o dono da tecelagem Vânia nos chama por telefone, dizendo assim, olha, seu pai está muito doente, vocês têm que vir buscar ele aqui porque eu preciso da casa. Aí eu olhei para o Samuel olhou para mim, e agora o que a gente faz? Vamos ter que ir lá buscar. Ele ia pôr o meu pai para fora, na rua. Aí nós fomos lá. Pegamos meu pai, levamos para casa, para minha casa, né? O Samuel já era casado, para minha casa. Eu, Samuel, uma das irmãs, vamos cuidar dele. E foram 6 meses, eu pedi uma licença no ministério, fiquei durante 6 meses cuidando do meu pai. E eu lembro que quase todo o tempo, durante aqueles 6 meses, eu não conseguia ter bons sentimentos em relação ao meu pai. Mas eu aprendi muita coisa sobre o perdão naquele tempo. Porque o perdão que eu tinha oferecido ao meu pai quando eu tinha 16 anos de idade, agora eu, perto dos 40 anos de idade, tive a oportunidade de conviver com meu pai. Eu não tinha tido essa experiência desde os meus 3 anos de idade. E eu fui tentada muitas vezes a achar que eu não tinha perdoado de verdade o meu pai. Porque eu não tinha bons sentimentos em relação a ele. Mas o Senhor me ensinou que perdão não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com uma decisão de obediência a Deus e a sua palavra. Eu não sei, o texto bíblico não fala que sentimentos José teve pelos seus irmãos. Mas eu sei quais eram os meus sentimentos em relação ao meu pai. E eu sei que meu pai, depois de 3 anos, morreu como alguém amado por 3 dos seus 7 filhos. Não porque nós tínhamos um sentimento de coração derretendo por ele, mas porque perdão é obediência. E amor é atitude. Então nós podemos experimentar isso. E eu louvo a Deus porque eu tenho essa história dentro do meu coração, na minha vida, na minha trajetória. Então o perdão pode levar algum tempo para se materializar dentro de você. Se você quer obedecer a Deus, faça isso. Não espere ter bons sentimentos para perdoar o ofensor. Obedeça a Deus. Talvez Deus te dê a oportunidade de conviver com essa pessoa, talvez não, mas essa não é a questão. Deus vai
trabalhar na sua vida, se você for obediente. O que Deus quer olhar no nosso coração é a obediência. E finalizando, o perdão libertou e transformou um menino mimado. E transformou esse menino mimado num homem que delineou o destino de duas nações. A de Israel, porque a família que formou a nação foi livre da fome, podia ter acabado, mas não. Porque José os trouxe para o Egito, a família, a gente sabe que foi lá no Egito que Deus transformou uma família numa nação, e também o Egito. Então, a atitude de perdão desse moço, daquele menino, transformou um menino num homem. O perdão que libertou e transformou uma tragédia familiar, porque imagina os irmãos vendendo outro irmão. Uma tragédia, mas transformou essa tragédia em matéria-prima para um grande milagre. O perdão libertou e transformou uma família disfuncional em uma grande nação, através de quem Deus trouxe ao mundo o Messias, o Salvador Jesus.